A paz de Deus a todos os irmãos de Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero falar sobre a vinda do reino de Deus com poder, certo? Que está revelado, irmãos, na transfiguração de Jesus Cristo no monte, certo? Então, irmãos, eu quero primeiro fazer a leitura do verso 1 do capítulo 9, para depois ler todo o texto. Irmãos, nesse assunto que nós vamos falar, eu usarei o livro de Marcos, o livro de 2 Pedro e o livro de Coríntios, certo? Então, irmãos, vamos começar a leitura aqui, né, com a força de Deus e a guia do seu Espírito Santo. Ó. Verso 1. Dizia-lhes também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. Então, irmãos, o Senhor Jesus afirmou aqui nesses versos que de alguns dos discípulos que estavam ali com ele, alguns não provariam a morte, até ver chegado o reino de Deus com poder. Então, irmãos, eu quero falar nesse vídeo que não existe contradição nesse verso. Porque, irmãos, muitos ateus, pessoas que não têm conhecimento das escrituras, critica, fala, né, que, tá vendo? O Senhor Jesus falou que muitos não passariam pela morte até ver o reino dele chegado. Porém, muitos não, né? Toda aquela geração já morreu, Jesus Cristo não veio, então isso não se cumpriu. Eu quero mostrar aqui, irmãos, nesse vídeo, que quando o Senhor fala que desses que estavam ali, que não passaria pela morte até ver chegado o reino de Deus, o Senhor não está falando propriamente do reino já estabelecido, mas de uma demonstração do que é o reino de Deus. Porque quando nós olhamos para o assunto da transfiguração, nós vemos que o Senhor Jesus se transfigurou, o seu corpo ali ficou resplandecente, né? Foi glorificado, e ali apareceu Elias e Moisés glorificado também, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Então, o Senhor Jesus, ele está querendo dizer, e os irmãos vão entender no decorrer de todo o vídeo, que quando ele fala dessa vinda do reino de Deus com poder, ele está afirmando aqui que iria dar uma demonstração do que é o reino de Deus, ou seja, corpos glorificados, imortalidade, um corpo resplandecente como o de anjo, certo, irmãos? Então, irmãos, vamos dar prosseguimento agora, e os irmãos vão entender. Eu vou continuar a leitura no verso 2, né? Vou ler aqui todo esse contexto, né? E os irmãos vão entender, ó. 6 dias depois do quê? De que Jesus Cristo afirmou que alguns dos que estavam ali não passaria pela morte até ver chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Esses três irmãos, eram esses alguns a quem o Senhor Jesus estava se referindo, certo? E os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes se tornaram resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Verso 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Então, irmãos, a leitura eu vou fazer até aqui. Então, os irmãos notam que quando o Senhor Jesus ele disse que tinha alguns que estavam ali que não passaria pela morte até ver chegado o reino de Deus com poder. Então, irmãos, essa palavra poder é a palavra-chave para nós entender isso, porque o Senhor Jesus ele não estava dizendo, irmãos, que alguns que estavam ali não passaria pela morte até
que se estabelecesse o reino, como vai se estabelecer no milênio, né? E depois do milênio, a eternidade futura, como nós conhecemos, certo? Mas o Senhor, irmãos, estava querendo dizer, em outras palavras, que alguns dos que estavam ali, ele daria uma amostra do que é o poder do reino de Deus. Então, os irmãos notam que 6 dias depois que ele afirmou isso, ele catou Pedro, Tiago e João. Esse Pedro, Tiago e João está fazendo referência a esse alguns, certo? Nota que o Senhor só levou esses 3. E quando chegou lá, irmãos, no monte, o Senhor Jesus transfigurou-se, certo? As vestes dele se tornou resplandecente, ou seja, aquele corpo de carne foi glorificado na vista dos discípulos. Então, o Senhor passou a ter ali um corpo, irmãos, com poder, certo? Um corpo glorificado. E ali apareceram Elias e Moisés também glorificado. Então, irmãos, o Senhor aqui está dando uma demonstração do que é o poder de Deus no reino de Deus. Porque, irmãos, quando o Senhor Jesus vier, né? A igreja for arrebatada, né? Depois do tempo da grande tribulação, e aqueles que morreram em Cristo reviver, irmãos, o que acontece? Nós não teremos esse corpo, irmãos, de carne e sangue, porque as Escrituras dizem que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Esse corpo nosso, irmãos, não herdará o reino de Deus, esse corpo físico. Porém, irmãos, nós teremos um corpo com poder, ou seja, um corpo glorificado, né? Imortal, como o dos anjos, irmão. O próprio Senhor Jesus disse que na ressurreição dos mortos seremos como anjo, né? Assim, não só no sentido de não haver macho e fêmea, né? Homem e mulher, mas no sentido também, irmãos, de termos um corpo glorificado como é o de um anjo. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus disse, né, que alguns que estavam ali não passaria pela morte sem ver chegado o reino de Deus com poder, não é propriamente o reino já estabelecido. Em outras palavras, o Senhor estava revelando ali, mostrando que ele ia dar uma amostra do que é o poder, né, do reino de Deus, de como que seriam os nossos corpos, né, a virtude e poder dos nossos corpos quando o Senhor Jesus vier. Então, irmãos, aquela transfiguração no monte foi para o Senhor dar um exemplo, né? Uma amostra, vamos dizer assim. Ele não estava dizendo do reino de Deus estabelecido, certo? Ele deu uma amostra do que será o reino de Deus. Porém, vai chegar o dia sim que ele vai retornar e nós, irmãos, aqueles que ressuscitar, aqueles que for arrebatado, né? A Bíblia fala que aqueles que for arrebatado terá os seus corpos transformados, né? Num abrir e fechar de olhos, certo? Então, a transformação dos corpos daqueles que ficarem vivos para esse dia, irmãos, será num abrir e fechar de olhos, a transformação dos nossos corpos, né? E teremos um corpo glorificado. E aqueles que ressuscitar, vai ressuscitar também, irmãos, já com os corpos glorificados. E acho que nessa altura do vídeo, né, alguns irmãos devem estar se perguntando, será que esse irmão não está equivocado, né? Será que ele não está forçando a barra em interpretar dessa maneira? Agora, irmãos, nós vamos lá para o livro, né, melhor dizendo, para a Epístola de Pedro, porque lá o apóstolo Pedro vai confirmar, irmãos, o que eu estou explicando aqui para os irmãos. E nota, irmãos, que um desses que estavam ali que o Senhor Jesus levou, um desses era Pedro, ó, Pedro, Tiago e João, certo? Então, irmãos, vamos lá na Epístola de Pedro para nós confirmar isso que eu estou ensinando para os irmãos. Aqui, irmãos, 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Perdão, irmãos, verso 16. Nós vamos ler aqui com a ajuda de Deus, né? Com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, né? O verso 16, 17 e 18. Porque não vos fizemos saber a virtude é sinônimo de poder, e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas,
mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Irmãos, aqui está falando, Pedro está trazendo à memória dos leitores a transfiguração de Jesus Cristo no monte. Então, irmãos, vamos ler devagar aqui, né? Vamos iniciar de novo aqui no verso 16. Ó. Porque não vos fizemos saber a virtude quer dizer poder, e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, quer dizer, a pregação sobre a virtude, né, do reino de Deus, sobre a vinda de Cristo, irmãos, não são fábulas, não são histórias, né, contadas, né, não são mentiras inventadas de maneira nenhuma, ó. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Quando Pedro viu a majestade de Cristo? Ali, irmãos, no Monte da Transfiguração, quando Cristo se transfigurou e teve o seu corpo glorificado. Ó, mas nós, ele não está dizendo eu, nós era quem? Pedro, Tiago e João. Foi os três a qual o Senhor deu aquela amostra, né, do poder do reino de Deus, né, mediante a transfiguração dele. Porque, irmãos, ali Jesus Cristo estava mostrando como nós seremos no reino de Deus, teremos corpos glorificados, né, transformados, certo? Mas nós vimos a sua majestade, ó, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lá do céu, né, lhe foi dirigida a seguinte voz: Esse é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido, né? Em quem eu tenho prazer, né? Em outras palavras, né? Então os irmãos estão entendendo que quando o apóstolo Pedro está falando aqui da vinda, né, da virtude do reino de Deus, né, e da vinda de Jesus Cristo, ele está trazendo à memória, irmãos, o quê? A passagem da transfiguração do monte, certo? Por que ele está trazendo isso, irmãos, à memória, aqui na carta dele? Porque, irmãos, o apóstolo Pedro entendeu que quando o Senhor Jesus se transfigurou, quando ele se glorificou, o corpo dele, e apareceu Elias e Moisés glorificado, ele entendeu, irmãos, que aquilo ali é uma amostra de como nós seremos no reino de Deus. Os irmãos estão entendendo? Por isso, o apóstolo Pedro está falando aqui de novo, ó, nós não fizemos saber a vocês a virtude e a vinda de Jesus Cristo segundo fábulas, quer dizer, não é história contada. Ele está querendo dizer, em outras palavras, nós vimos, né, a majestade de Cristo, a glória de Cristo. Quando que Cristo ele veio, irmãos, em carne, mas naquele momento ele mostrou para Pedro, né, o corpo glorificado, né, mostrou a majestade dele. E nós, irmãos, se nós formos fiéis a Deus até o fim da nossa vida, nós também, irmãos, seremos glorificados, né? O Senhor vai nos revestir de glória. Algo, irmãos, que está além da compreensão humana, certo? Então, os irmãos estão entendendo? Não existe contradição na palavra de Deus. Muitos falam, né? Principalmente ateu, que aquela palavra ali falhou, porque Jesus Cristo disse, né, que alguns que estavam ali não iam passar pela morte, até ver o reino de Deus vindo com poder. Porém, irmãos, o Senhor Jesus não estava falando ali, né, do reino de Deus já estabelecido, né? Porém, ele estava falando, né, que ele daria uma amostra de como nós seremos, né, e do que consiste o reino de Deus, em majestade, poder, glória, né, em corpos glorificados, certo, irmãos? Ó, verso 18: E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Que Monte Santo? É o Monte da Transfiguração. É onde Jesus Cristo, irmãos, se transfigurou. Então, irmãos, resumindo aqui, o Senhor Jesus queria dar uma amostra para Pedro, Tiago, João, de como nós seremos no reino de Deus. Ele não estava falando propriamente do reino estabelecido. Vai chegar uma hora que o Senhor Jesus voltará, estabelecerá o seu reino, né? Nesse tempo, sim, nós teremos os nossos corpos glorificados, mas ali, irmãos, o Senhor só deu uma amostra, certo?
Então, irmãos, agora para concluir esse assunto, nós vamos lá no livro de Coríntios, né? Onde fala que nós teremos o corpo glorificado e que esse corpo que é corruptível, ele se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, ele será glorificado, certo? Então, irmãos, nós vamos lá no livro de 1 Coríntios. Aqui, irmãos, nós vamos fazer a leitura aqui, ó, no livro de Coríntios, capítulo 15, no verso 50 até o 54, né? Com a força de Deus e a guia do seu bom espírito. Ó, verso 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue, quer dizer, esse corpo, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Tá vendo? Corpo glorificado. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, irmãos, aqui no verso 50, o apóstolo Paulo afirma ao povo da igreja de Corinto: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, nós, irmãos, quando o Senhor Jesus vir, nós teremos nossos corpos glorificados. Nós não faremos parte desse reino de Cristo, irmãos, com corpo de carne e sangue, certo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Foi por isso que o Senhor Jesus ele deu aquela amostra para os discípulos. É por isso, irmãos, o Senhor Jesus ele estava em carne, o corpo dele se transfigurou, quer dizer, se transformou, se glorificou, e apareceu Elias e Moisés também glorificado, irmãos. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava revelando que no reino de Deus nossos corpos seriam glorificados, teremos corpos gloriosos, né? Que nós não teremos, irmãos, mais esse corpo de carne e sangue, certo? Esse corpo de carne e sangue não herda o reino de Deus. Nós vemos, irmãos, que a Nova Jerusalém, né? Ela não estará mais sujeita a calor, a frio, a fome, a morte. A Nova Jerusalém revela, irmãos, a igreja de Cristo, certo? É a noiva, irmãos. Enquanto lá no tempo do fim, Jerusalém apóstata, né? Essa Jerusalém terrestre está simbolizada numa prostituta. A Jerusalém de cima, que é a igreja, ela está simbolizada numa noiva, né? Pura, a noiva do Cordeiro, a igreja, né? Então, para a Nova Jerusalém, para a igreja, irmãos, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá fome, calor, frio. Por quê? Porque nós teremos o corpo glorificado. E um corpo glorificado não está mais sujeito a isso. Ó, nem a corrupção herda a incorrupção. Quer dizer, o que quer dizer essa corrupção que não pode herdar a incorrupção? Fala, irmãos, a respeito do nosso corpo, que é corruptível, porque quando nós morremos e descemos à sepultura, ele se desfaz, certo? Então, esse corpo carnal, irmãos, não pode herdar a incorrupção, que é o reino de Deus, certo? Ó, verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Por que nem todos dormiremos? Porque na volta de Cristo, irmãos, restará pessoas vivas. Muitos morrerão na grande tribulação, serão mortos, mas haverá pessoas, irmãos, que ficarão vivas para ver a vinda de Cristo. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqueles que ficar vivos, irmãos, para a vinda de Cristo, será transformado, ó, num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, irmãos, o que acontece num abrir e fechar de olhos? A glorificação do nosso corpo.
Nosso corpo, aqueles que ficou vivo para a vinda de Cristo, vai ter esse corpo de carne transformado num corpo de glória, irmãos. Aqui não está falando nada de arrebatamento secreto, assim, eu não estou batendo de frente com outras linhas de entendimento, não é nada isso, não é essa a intenção do vídeo. Mas muitos usam esses versos para falar de um arrebatamento secreto, irmãos. No abrir e fechar de olhos, o que está sendo revelado aqui é a transformação do corpo de carne num corpo glorificado. Os irmãos estão entendendo? Ó? Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Por quê? A última trombeta, irmãos, nos revela o quê? A ressurreição dos mortos. Eu não vou entrar nesse detalhe porque não é o assunto do vídeo, mas eu recomendo para os irmãos ir lá na playlist Assuntos relacionados ao Apocalipse do nosso canal e procurar pelo vídeo, onde eu falo, né, o que a última trombeta nos revela. O que ela nos revela, irmãos, é a ressurreição dos mortos. No toque da última trombeta se dará a ressurreição dos mortos. Aqueles que morreu em Cristo ressuscita com o corpo já glorificado. Quem ficou vivo para esse tempo, num momento, num abrir e fechar de olhos, irmãos, terá os seus corpos transformados, certo? E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aqueles que morreu em Cristo, irmãos, vai ressuscitar incorruptível, quer dizer, é o corpo já glorificado, que nunca mais vai passar pela morte. Não vai sentir sede, frio, calor, né? Não existe isso, irmãos, para aqueles que terão um corpo glorificado. E nós seremos transformados num corpo, um corpo de carne vai ser transformado num corpo de glória. Porque convém que isto que é corruptível, Paulo está se referindo ao nosso corpo, é corruptível, vai para a sepultura, se decompõe, certo? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Que incorruptibilidade é essa? Os nossos corpos glorificados, certo? E isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, o nosso corpo mortal deixará de existir para dar lugar a um corpo imortal, irmãos. Os irmãos estão entendendo? E quando isto que é corruptível, ou seja, esse corpo que se decompõe, que vai para a sepultura, né? Se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, nosso corpo, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Por que tragada foi a morte na vitória? Porque, irmãos, quando nós temos nossos corpos glorificados, nunca mais estaremos sujeitos, irmãos, a morrer. Porque com o corpo glorificado, nós não peca mais. O salário do pecado é a morte. Mas como, irmãos, nós teremos um corpo glorificado, nós não pagaremos, né? Nós não pagaremos esse salário mais. Ninguém vai morrer mais. Os irmãos estão entendendo? O salário do pecado é a morte, mas quando nós tiver o nosso corpo glorificado, irmãos, vai se cumprir isso, né? Tragada foi a morte na vitória. Não estaremos mais sujeitos a morrer, né? Nosso corpo, irmãos, além de não estar sujeito mais a morrer, não vai estar mais sujeito a pecar, a errar, a transgredir de forma alguma, porque estaremos glorificados, irmãos. Então, os irmãos estão entendendo? Quando o Senhor Jesus falou, né, da vinda do reino de Deus com poder, que poder é esse? É o poder que vai se manifestar em nós. É esse corpo, irmãos, glorificado. Certo, irmãos? Eu imagino que os irmãos já têm entendido, né, bem, né? Eu imagino que ficou claro esse vídeo. Quando o Senhor Jesus disse, né, que alguns dos que estavam ali, que eles não provariam a morte, né, até que vesse, né, chegado o reino de Deus com poder, o Senhor Jesus não estava falando ali naquele momento no reino de Deus estabelecido. O Senhor Jesus estava prometendo que ia mostrar para algum dos discípulos, e mostrou para Pedro, Tiago e João, como nós seria no reino de Deus, como nós teria um corpo de poder, um corpo imortal, um corpo glorificado. Certo, irmãos? Eu vou encerrar o vídeo aqui, irmãos. Eu espero que os irmãos tenham entendido, que o vídeo tenha trazido conhecimento na vida dos irmãos. E se alguns irmãos estavam em dúvida, né, sobre esse assunto, porque traz dúvida, irmãos. Porque num primeiro momento,
dá a entender que o Senhor estava falando ali do reino estabelecido, né? Quando assim a pessoa não compreende todo o contexto, toda a revelação, certo? Dá a entender isso, mas, irmãos, o que o Senhor Jesus quis dizer é que Ele daria uma amostra, né, de como nós seremos, como será o poder do nosso corpo no reino de Deus, certo? Mas vai chegar sim o dia que o Senhor Jesus retornará, nos levará para si, teremos um corpo glorificado e o reino de Deus será estabelecido, certo, irmãos? Peço aos irmãos que compartilhem esse vídeo com mais irmãos na fé, né? Dê seu like aí também para ajudar a fortalecer o canal, né? E se o irmão que está acompanhando o vídeo não for inscrito, se inscreva no canal, certo? Peço aos irmãos que orem a Deus por mim, para que Deus possa acrescentar mais conhecimento, irmãos. E na medida que Deus acrescenta mais conhecimento, nós faz mais vídeo, né? Explica da palavra de Deus, ajuda os irmãos a compreender, né, melhor a palavra de Deus, né? Então eu peço a oração dos irmãos, porque a gente não sabe de tudo, eu estou aprendendo ainda, certo? E o pouquinho que a gente aprende, a gente passa para os irmãos também, certo? Vou encerrar o vídeo aqui. Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.